Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome já fala tudo, né? Pergunte e nós responderemos. Quando é uma pergunta ligada à doutrina da igreja, a gente responde de acordo com a doutrina da igreja, o catecismo, as encíclicas dos papas, etc. Quando é uma pergunta que não é diretamente voltada para a doutrina, a gente dá uma opinião, ok? E eu sempre indico algum livro referente à pergunta, porque eu respondo aqui de maneira rápida, para poder atender. Tem aqui só de hoje, 3 folhas aqui de perguntas. Então, eu gosto de dar uma resposta rápida para atender mais pessoas, mas eu sempre indico algum livro que você possa completar aí o seu estudo, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe nessa tarde, interceda por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nosso auditório aqui hoje lotado, já estão aí para o PHN, que começa hoje, né? Sejam bem-vindos, começa a grande festa de 20 anos do PHN. Então, quero dizer o nome da cidade de vocês, e aí, quem é de cada cidade, levanta a mão. Bebedouro, São Paulo, a câmera vai mostrá-los ali, bem-vindos. Brasília, Distrito Federal. Martinópolis, São Paulo. Salto, São Paulo. Arcos, Minas Gerais. Está ali, Natal, Rio Grande do Norte, Agudo, São Paulo, Belém do Pará, tem um time grande de Belém, São Paulo, capital, Santo do Monte, Minas Gerais, está ali, Paracatu, onde é que fica? Goiás? Minas Gerais, Paracatu, e Catalão em Goiás, ok? Sejam bem-vindos à Canção Nova, sejam bem-vindos ao nosso programa, ok? Eu quero apresentar aqui essa promoção que a Canção Nova está fazendo por R$ 59,90. Tudo sobre São Bento, né? Um crucifixo aqui com a medalha de São Bento, de mesa, né? Um tercinho que também é uma pulseira, né? Com a medalhinha aqui de São Bento, né? Tem aqui um CD do Padre Bruno, Ironi Spuldaro e Tiago Tomé, músicas e orações, ok? Tem um devocionário de São Bento, né? Orações, ladainhas, etc. E um caderno também, caderno comum, mas também, né? Com a marca de São Bento, a medalha de São Bento em cada página. Tudo isso aqui por R$ 59,90, ok? Você leva um bom produto e ajuda a Canção Nova a evangelizar, tá? Bom, aqui eu tenho um livro meu, que é A Vida de São Bento, que pode completar, não está dentro desse pacote, é vendido à parte, mas quem quiser conhecer a vida de São Bento, que é uma coisa fantástica. São Bento, ele é chamado de o pai da Europa, por quê? Porque quando o Império Romano desabou, 476, e os bárbaros tomaram todo o Império Romano, quem é que evangelizou esses bárbaros? Até chegar na Idade Média, a cristandade. Os monges de São Bento, os beneditinos. Só para vocês terem ideia. Vejam bem, os beneditinos começaram por volta do ano 500, portanto tem mais ou menos 1.500 anos. Eles já deram à igreja 24 papas beneditinos. Veja a força da ordem que São Bento criou. 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados, 37.000 mosteiros foram fundados pelos beneditinos. Coisa impressionante. É uma ação de Deus, uma obra de Deus, assim, sem precedentes. Muito bem, vamos às perguntas aqui que já estão aqui na minha mesa. Vamos lá. Estou aqui com a pergunta da Vanessa Santana, que pergunta assim: a respeito dos anjos, existem teólogos que estudam esta área? Sim,
a chamada angelologia, o estudo dos anjos. Inclusive, nós temos aqui, vou indicar um livro, né, como já expliquei, um livro sobre os anjos. Esse livro aqui, eu coloco o que a igreja ensina, o que os santos doutores ensinam sobre os anjos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, os doutores da igreja falam sobre os anjos, tá? Então, é uma parte da teologia, o estudo dos anjos, não tem dúvida, ok? Muito bem. Talita Fujikura, deve ser japonesa, né? Talita Fujikura, tá certo. Quando morremos, para onde vamos? Ou com quem fica nosso anjo da guarda? Bom, o anjo da guarda fica com Deus, né? Porque o anjo da guarda cuida de nós nessa vida. Morreu, o anjo, não sei, fica à disposição de Deus para outra missão, né? E para onde é que nós vamos? Nós voltamos para Deus. A alma volta para Deus. O corpo vai para a terra e a alma volta para Deus. Vai ser julgada logo depois da morte. Está escrito lá na carta aos Hebreus, Hebreus 9, 27, não é? Cada um morre uma única vez. Não existe esse negócio de reencarnação não, viu? Não fica acreditando que você vai voltar, não, é uma vez só. Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo, é o juízo particular. Nesse juízo particular fica definida a sorte eterna da pessoa, se ela vai para o céu diretamente, ou se vai para o purgatório completar a sua santificação, ou se vai para o inferno, se renegou Deus, não quer saber de Deus, chutou a canela de Deus, paciência. O catecismo fala, Deus não joga ninguém no inferno não, é a pessoa que se atira no inferno, é a pessoa que rejeita Deus, não é Deus que rejeita a pessoa, ok? É importante a gente saber disso, né? Claro, Deus é pai. Qual é o pai que joga um filho no inferno? Você tem coragem de jogar seu filho no inferno? Imagina Deus, que é muito melhor do que nós. Agora, se eu não quero saber de Deus, tem gente prestando culto ao demônio, tem culto satânico, não tem? Aí fazer o quê? Aí paciência, Deus não pode também tirar a liberdade da pessoa. Muito bem. Wagner Devanês, diz que é sócio pela Canção Nova, ele é de Bauru-Eri, São Paulo, e ele pergunta o seguinte: se eu aspergir com água benta uma imagem sacra, não abençoada, ela fica abençoada? O Wagner, não é essa a maneira de abençoar uma imagem, tem que levar para um sacerdote, ou para um diácono, ou um bispo. Por quê? Porque eles têm, pelo sacramento da ordem, esse carisma de santificação, de abençoar. Então, quer abençoar um objeto, uma casa, um carro, leva para alguém que é ordenado, ou seja, padre, bispo e diácono, ok? Muito bem, a maneira de abençoar. Alzira Nogueira, via Facebook, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, está lá em João 6, né? Ele não está falando em metáfora? Não, Alzira, ele é o pão descido do céu, é pão mesmo. Eucaristia é pão, só que é um pão que sofreu a transubstanciação, ou seja, a natureza do pão agora se transformou na natureza de Cristo, mas é pão, tem gosto de pão. Na Eucaristia tem as duas coisas, a chamada substância e a chamada aparência. A aparência é aquilo que a gente enxerga, o cheiro, o gosto, o tamanho, o peso, a quantidade, isso é a aparência. A natureza é que a gente não vê, é o Cristo que está ali, ele, claro, é um milagre que nós não entendemos, né? Mas é o que o Concílio de Trento chamou de transubstanciação, a substância se transforma, né? Tá aí, não é pão da vida, é realmente isto, né? Leandro Ribeiro, por que nós temos imagens na igreja e como não confundir devoção aos santos com adoração a Jesus? Veja, a gente só adora a Deus, é algo muito claro para a igreja, nós só adoramos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O santo nós veneramos. Venerar quer dizer o quê? Você prestar um culto, né, de amor, de respeito, como você tem uma imagem do seu pai, da sua mãe que já faleceu, você presta aquele culto ali, né? Só que o santo é diferente, porque o santo recebe um culto de
veneração, porque ele, né, ele é, primeiro, um modelo de santidade, por isso que a gente faz uma imagem. Você olha para a imagem de um santo, é um modelo que eu posso seguir. Segundo, né, ele intercede por mim no céu, está diante de Deus, intercede por mim. Terceiro, ele é santo pela graça de Deus. Então, quando eu presto um culto ao santo, eu estou dando glória a Deus. O culto não para no santo, não. Sabe, quando você olha para uma imagem, diz assim, nossa, que imagem bonita. Você está glorificando quem? O artista que fez a imagem, não é isso? Você olha um quadro do Michelangelo, nossa, que glória, que beleza. Você está glorificando o quadro, não está glorificando quem fez o quadro. Então, por que o santo é santo? Pela graça de Deus. Então, o culto prestado ao santo que recebe é Deus. Ok? É o sentido todo da imagem. Modelo que você deve seguir, intercede por você diante de Deus e você dando culto a Ele, você está cultuando a Deus. Muito bem. Ângela Vieira. Se eu participar da... Bom, eu quero indicar um livro aqui. Está aqui. Que muita gente tem dúvida. A intercessão e o culto dos santos. Por que a gente tem? E aqui eu coloco também a questão das imagens e das relíquias. Quem tem dúvidas, leia esse livro. Que aqui eu coloco o que a igreja nos ensina. Vocês podem ter certeza que tudo que eu escrevo não sai da minha cabeça, não. Sai da cabeça da igreja. Isso eu sou rigoroso. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém, mas a igreja tem muita coisa para ensinar para muita gente. A mesma coisa, quando alguém perguntou sobre a Eucaristia aqui, o pão da vida, né? Tem um livrinho aqui que vale a pena mostrar, sobre a Sagrada Eucaristia. Olha, este livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia, o que é esse livro aqui? Existe um santo fantástico, um santo francês do século XVIII, São Pedro Julião Eymar. Escreveu 5 livros sobre a Eucaristia, uma coleção fantástica, fantástica, fantástica. Eu resumi esses 5 livros nesse livro aqui. O segredo por que eu chamei de o segredo da Sagrada Eucaristia? Porque muita gente não conhece a Eucaristia com profundidade. Então, São Pedro Julião Eymar ajuda a gente a compreender. Muito bem. Ângela Vieira, se eu participar da missa 2 ou mais vezes ao dia, tem que comungar em todas as missas? Não, não tem que comungar, não. A igreja fala que se você participar de 2 missas, você pode comungar nas 2 missas. Não pode comungar na missa e depois fora da missa. Não. Se você assistiu 2 missas, você pode comungar nas 2 missas. Não pode ser mais que 2, só 2. Se você assistir uma terceira, aí você não deve comungar na terceira. Ok? É o que está na documentação da igreja sobre isso. Muito bem. Não quero ser identificado. Tudo bem. Somos orientados a batizar as crianças assim que elas nascem. Porém, se acontecer uma fatalidade e a criança falecer antes de ser batizada, o que se deve fazer? Não pode batizar a criança que já morreu. Uma coisa que nós temos que aprender. Todos os sacramentos são só para as pessoas vivas. Não é para... A pessoa morreu, não pode receber nenhum sacramento, nem batismo. Então, o que a gente recomenda com uma criança que morreu sem o batismo? Rezar por ela. Está aqui no catecismo. Fazer as exéquias, que quer dizer a encomendação do corpo, e rezar. Entregar para Deus, né? Porque essa criança, diante de Deus, ela vai fazer uma opção de vida na sua maturidade. Ok? Então, está escrito lá no Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. E a criança que não foi batizada está condenada? Não. O catecismo diz que ela terá uma opção diante de Deus. Por isso a igreja manda rezar pela criança. Ok? Então, não pode batizar, mas pode e deve-se rezar por ela. Adriana Cursino gostaria de saber quando começou a se pedir padrinhos para que fossem realizados os batizados. Adriano, é difícil a gente saber exatamente quando, mas a igreja foi amadurecendo o conhecimento das coisas, o que a gente chama de orientação pastoral, né? Na medida que
a igreja foi crescendo, se espalhando pelo mundo, aumentando, então a igreja começou a ter muito cuidado com a celebração dos sacramentos. Os sacramentos são as vias das graças de Deus. Então, a igreja hoje quer, né, que se tenha uma preparação para o batismo, não só dos pais, mas também dos padrinhos, preparação para a crisma da criança, também dos pais e padrinhos, preparação para o matrimônio. Por quê? Porque aquilo que Jesus disse, né, não dei, né, pedras, não dei aos cães as coisas sagradas, né? Ou seja, não ministre os sacramentos de qualquer jeito, não dê pérolas aos cães, né? Quer dizer, não, o que quer dizer isso? Não ministre aquilo que é sagrado de qualquer jeito, não, sagrado é sagrado. Então a igreja foi entendendo, né, que o padrinho no batismo é para ajudar os pais a educação da criança na fé. Por isso que o Código de Direito Canônico, cadê ele, ó? O Código de Direito Canônico, que é, vamos dizer assim, o estatuto da igreja, né? O que pode, o que não pode, o Código diz assim: para ser padrinho de batismo ou de crisma, tem que ser uma pessoa católica, batizada, crismada e que esteja vivendo de acordo com a doutrina católica. Não basta ser batizado, tem que estar vivendo a doutrina católica. Por quê? Porque o padrinho, a madrinha, vai ser exemplo para o batizado. Como é que ela vai ensinar para o afilhado uma coisa que ela não está vivendo? Não dá, né? Então, o código pede que padrinho de batismo de crisma estejam pessoas que estejam vivendo de acordo com a fé católica, ok? Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Gostaria de saber se estou comungando em pecado mortal quando vou à missa, logo após ter discutido com alguém e sem antes ter me reconciliado com essa determinada pessoa. Bom, aí é difícil dizer até que ponto pode haver pecado ou não. Quando é que eu acho que haveria pecado mortal? Se você discutiu com a pessoa, brigou com a pessoa, ofendeu a pessoa e foi embora, aí eu acho que você não deve comungar. Jesus fala, né? Se você vai fazer a sua oferta diante do altar, lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, vai lá, reconcilia com o teu irmão, depois volta e faz a tua oferta, ok? Então, baseado nisso, eu acho que se houve uma discussão, você ofendeu a pessoa. Às vezes, se você não ofendeu, não ofendeu. A discussão em si não quer dizer que você fez algo errado. Mas se você ofendeu, magoou, aí sim, aí precisa reconciliar para ter uma comunhão. Porque, gente, tudo está baseado em quê? Deus é nosso Pai. Nós somos irmãos. Você que é pai, você gosta de receber um filho que está brigado com seu irmão? Você não gosta. Quem é pai sabe disso. Você quer ver os filhos reconciliados. Então é difícil abraçar um filho com amor, com carinho, sabendo que ele está odiando o outro. Porque os dois são filhos. E o pai e a mãe amam todos igualmente. Né? Esse é o princípio básico, né, que Jesus manda perdoar o outro para depois receber a Eucaristia. O que significa cristão ortodoxo? O cristão ortodoxo é que segue a igreja ortodoxa. O que é a igreja ortodoxa? Aquela igreja do Oriente, da Grécia, que separou da igreja católica no ano de 1054. É uma história longa, né? Quem quiser estudar isso aí com calma, naqueles livros ali, olha, História da Igreja, está vendo 3 livros ali? Esses 3 livros aqui são toda a história da igreja em 3 volumes. Eu gosto de mostrar porque tem muita gente que gosta de estudar. A história da igreja na Antiguidade, vai até o ano 500, quando houve a queda do Império Romano. Depois a Idade Média, que vai até o ano 1500, a queda do Império Romano do Oriente. E depois a igreja na modernidade, de 1500 até hoje. Então, aqui tem toda a história da igreja ortodoxa, como tem da igreja protestante, tem tudo que aconteceu na história da igreja, certo? Aqui não dá tempo de explicar com detalhe. Basta dizer que em 1054, a igreja do Oriente, aconteceu um cisma com o patriarca do Oriente, que chamava-se Miguel Cerulário, que foi excomungado pelo Papa, porque ele proibiu uma série de coisas lá no Oriente, e depois ele também excomungou o Papa. Então ficou a igreja inteira excomungada.
dos dois lados. Mas essa excomunhão foi suspensa por ambas as partes em 1970, quando o Papa Paulo VI, junto com o patriarca grego Atenágoras, suspenderam essas excomunhões, graças a Deus. Então, a Igreja Ortodoxa, ela tem válidos todos os sacramentos, só que para nós católicos não é lícito, não é autorizado a gente frequentar um sacramento da Igreja Ortodoxa, mas eles valem. Eles valem. Não é lícito, mas é válido, ok? Porque tem a sucessão apostólica. Essa é a Igreja Ortodoxa. Muito bem, não confundir a Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica Oriental, que são os maronitas, os melquitas, alguns coptas, que aí são católicos mesmo, não são ortodoxos. Estão sujeitos à jurisdição do Papa. Os ortodoxos não estão. Márcia Amaral, o que significa a Salve Rainha e por que nela tem palavras estranhas como bradamos, degredados, desterro? Olha, gente, a Salve Rainha é um louvor a Nossa Senhora, que foi escrito por um monge da Idade Média, inclusive ele era todo entrevado, um monge maravilhoso, mas ele era todo entrevado, assim, né, doente, e ele escreveu a beleza da Salve Rainha. Os santos gostavam demais, inclusive São Bernardo, doutor da igreja, acrescentou aquele finalzinho da Salve Rainha, não é? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. São Bernardo que acrescentou alguma coisa. É um louvor bonito, né? Essas palavras estranhas aqui, nós bradamos, quer dizer, nós pedimos com ênfase, né, a tua ajuda. Degredados quer dizer, pelo pecado original, nós carregamos, vivemos como que num degredo, como que num exílio, né? Nesse vale de lágrimas. Quer dizer, então, é uma oração belíssima de súplica à Nossa Senhora que venha nos socorrer, né? Recomendada de se rezar sempre depois do terço, né? A igreja sempre recomendou isso. Muito bem, aqui eu gosto muito de recomendar, sabe, também sobre Nossa Senhora, não sei se a produção deixou aqui, o ofício da Imaculada, é uma explicação, né? Depois eu mostro aqui, que tem também explicações muito interessantes, está aqui, para entender o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada é uma oração belíssima que foi feita a Nossa Senhora por um monge na Idade Média chamado Bernardino de Bustis, lá por volta de 1500 e pouco. O que ele fez, o Bernardino de Bustis? Ele pegou a Bíblia e uma série de louvores que ele faz à Nossa Senhora, tirado da Bíblia. Muita gente reza o ofício todo dia, eu rezo o ofício todo dia. Quem introduziu muito o ofício no Brasil foi Frei Damião, principalmente no Nordeste. O povo do Nordeste reza muito o ofício da Imaculada. Agora, por que esse livro aqui? Para entender o ofício, para você entender as palavras que estão no ofício, porque o ofício ele tem algumas palavras às vezes meio difíceis de entender. Por exemplo, ele usa expressões assim, só para dar um exemplo, né? Assim, por exemplo, ele fala, dando louvores à Nossa Senhora, ele fala assim, por exemplo, trono do grão Salomão, arca de concerto, velo de Gedeão, íris do céu, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. O que significa isso? São termos usados na Bíblia que o Bernardino de Bustos usou para fazer um louvor à Nossa Senhora. E olha, é uma oração muito forte para você se livrar de tentações. Quando você está com um problema difícil para resolver, entregar a Nossa Senhora, é muito bonito. É uma oração um pouco longa, você gasta uns 15 minutos para rezar o ofício inteiro, ou pode rezar por parte durante o dia também. Muito bem. Eu gosto de mostrar essas coisas, que isso aí são a nossa fé, né? Aquilo que Deus, o Espírito Santo foi depositando no coração da igreja. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Se uma pessoa que faz tratamento médico, consumindo vários medicamentos, desejar parar de tomá-los e deixar a natureza seguir o seu curso, estará cometendo algum pecado? Caso venha a falecer em decorrência dessa abstenção, olha, a pessoa não deve fazer isso. O que a igreja não recomenda? A igreja não recomenda a chamada obsessão terapêutica. O que é a obsessão terapêutica? É aquele doente terminal que já não tem mais chance de recuperação,
e tenta-se fazer ele sobreviver de qualquer jeito, com recursos extraordinários, gastando muito dinheiro, até com aplicações que fazem o doente sofrer mais ainda. Então, não é obrigado. Isso é que o catecismo chama de, né, obsessão terapêutica. Não deve fazer, né? Mas também não pode fazer a eutanásia, quer dizer, apressar a morte da pessoa com algum medicamento venenoso. Também não pode. Agora, a medicação normal, a gente não deve suspender. Por quê? Olha, basta ver, eu gosto de uma citação da Bíblia muito interessante, é o capítulo 38 do livro do Eclesiástico. No livro do Eclesiástico, né, a gente encontra aqui uma citação muito bonita, onde ele diz assim, olha, honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. O Altíssimo deu a inteligência. Toda a medicina provém de Deus e ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. Quem é que pôs na terra, nos produtos? Porque todo medicamento sai da terra. Ou é medicação natural, ou é uma medicação sintética feita de química, mas a química sai da terra. Então, o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Olha aqui. É claro que a gente não pode ficar tomando remédio de qualquer jeito e se automedicando, é perigoso. Mas dentro de um tratamento médico, uma prescrição médica, a gente não deve suspender, ok? Porque a vida é um dom de Deus, que a gente precisa cuidar dela, inclusive com medicação, né? Tá aí. Lunara Maria, gostaria de saber se para ser testemunha do casamento religioso pode ser qualquer pessoa, inclusive divorciados e até quem vive em segunda união. Veja, o Código de Direito Canônico não fala nada sobre isso. Por quê? Porque não existe padrinho no casamento. Padrinho só tem no batismo e na crisma. O que tem no casamento? Tem testemunha. Então, o Código de Direito Canônico não faz para o matrimônio, para as testemunhas, a exigência que faz para os padrinhos de crisma e de batismo. Então, eu entendo que, em princípio, testemunha qualquer um pode ser. A testemunha vai assinar lá. Eu testemunho que os dois se casaram. Eu testemunho que ele era solteiro, ele também não tinha impedimento. Testemunho. Então, aí, essa expressão padrinho, o povo que inventou. E hoje é engraçado, né? 10 padrinhos para a noiva, 10 padrinhos para o noivo, né? Haja presente, né? O povo é esperto, né? Mas o Código de Direito Canônico não coloca nada disso, não. Tá bom. Bem, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já para continuar mais um pouco de perguntas aqui. Espera aí. Tá aí, já estamos voltando, vocês viram aí que rapidez o intervalo, né? E vocês não viram propaganda nenhuma, ok? Não tem comerciais. Por isso que a Canção Nova pede a sua ajuda. Por quê? Porque toda a manutenção da Canção Nova, que passa de 20 milhões de reais por mês, é tudo doação. Ó, isso já tem desde o tempo da Rádio Canção Nova, mais de 30 anos. É realmente uma inovação que o Padre Jonas fez na Igreja do Brasil. Começou uma rádio sem propaganda e uma televisão e até hoje continua assim. Que beleza, né? Somos nós católicos alimentando a evangelização no Brasil, né? Então, quero colocar aqui hoje, tem uma nova maneira de você ajudar. Eu não sei se você tem o aplicativo da Canção Nova no seu celular, tá? Você pode usar esse aplicativo, fazer a sua doação nesse mês de julho, né? E aí você pode usar cartão de crédito, pode usar o boleto online. Se você tiver dúvida, é só entrar no site clube.cancionova.com, ou então você pode telefonar para cá. É o telefone 12 3186 2600. O importante é que você ajude. A Canção Nova faz um bem maravilhoso para as famílias, para o Brasil. Agora, sabe, tem muita gente que ainda não recebe a Canção Nova. Por quê? Porque faltam transmissores, faltam, né, transmissoras. Agora passou tudo para o sistema digital. Um custo enorme para transformar tudo isso. Sabe, é muito dinheiro que
mas a evangelização continua, graças a Deus, né? Eu quero falar aqui que eu não falei no começo do programa. Nós temos um e-mail do programa que você pode mandar suas perguntas. O pergunte e responderemos @cancionnova.com. Tem também o Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos, e no final tem um CN. facebook.com/pergunte e responderemos CN. Manda sua pergunta bem simplificada para facilitar aqui, inclusive, também a nossa resposta. Quero, antes de voltar às perguntas aqui, quero rapidamente mostrar 3 livros. A Universidade Católica. Como é que deve ser a Universidade Católica? Tem muita Universidade Católica que não é muito católica não, viu? Então, esse livrinho aqui, um doutor em filosofia, aqui da Faculdade de Filosofia da Canção Nova, o doutor Paulo César, fez um resumo do que os papas pedem, de como é que deve ser uma universidade católica. Você que é um jovem católico, estuda numa PUC, por exemplo, né? Cobre que essa universidade siga o que os papas exigem. Porque tem uma universidade católica que ensina aborto, ideologia de gênero, quer dizer, não é católica, não pode. A última é o Cadafalso. O que é esse Cadafalso? Cadafalso é a guilhotina. Esse livro aqui é sobre a Revolução Francesa. E narra aqui essa autora, Gertrude von Lefort, que é uma doutora honoris causa pela Universidade de Munique, ela faleceu em 1971, ela conta aqui uma coisa extraordinária, né? Numa maneira literária assim, muito agradável da gente ler, ela conta o fato de 16 irmãzinhas carmelitas que na Revolução Francesa foram todas decapitadas na guilhotina. Por quê? Porque aqueles 10 anos de terror da Revolução Francesa, eles proibiram que os carmelos existissem. Não podia ter irmãs contemplativas. E elas resistiram. Ficaram no Carmelo, na cidade de Compiègne, ao lado de Paris. Todas foram presas, levadas para a praça onde estava a guilhotina e todas foram decapitadas, uma após a outra. Por que chama a última ao Cadafalso? Porque a Madre Superiora foi a última. Ela pediu para ficar por último, porque ela queria consolar cada uma das suas irmãzinhas. Teve uma que falou para ela assim: Madre, me perdoe, eu não acabei de ler e rezar a liturgia das horas hoje. E ela falou: não tem problema, minha filha, nós vamos acabar de rezar lá no céu. E todas foram decapitadas. E aí diz que a Revolução Francesa foi a revolução da igualdade, liberdade, fraternidade. Aqui, ó. Fraternidade, mataram 17 mil padres, mataram 34 mil religiosos. Esse livro aqui é para você conhecer, vocês que são jovens, vocês precisam ler esse livro. Porque na universidade se fala que a Revolução Francesa foi uma panaceia, uma maravilha, implantou no mundo a igualdade, liberdade, fraternidade. A França tinha 55 mil padres, perdeu 17 mil padres. Padres expulsos da França, padres presos, padres decapitados, 34 mil religiosos. Essa autora aqui é fantástica ao narrar esses fatos. Bom, e quero mostrar esse livro, vocês, estou mostrando porque eu estou vendo muitos jovens aqui, na época do PHN, uma história que não é contada. Que história é essa aqui? É a história bonita da igreja que não se conta nas universidades, de modo geral. Vocês sabiam que foi a igreja que inventou as universidades no mundo? 1100, a igreja fundou a Universidade de Bolonha, está lá até hoje. Universidade de Paris, a Sorbonne. Por que chama Sorbonne? Porque o rei da França na época, São Luís IX, que foi canonizado, né? Chamou o pároco dele, o capelão dele, que se chamava Robert Sorbonne, e disse: Padre Sorbonne, eu quero que o senhor transforme o colégio da catedral numa universidade. Aí surgiu a Sorbonne, por causa do Padre Sorbonne. Quem fundou a maior universidade italiana hoje, La Sapienza, foi a Igreja Católica, Papa Bonifácio VIII, no ano de 1300. Quem fundou a Universidade de Medicina de Montpellier, na França? A igreja. Quem fundou
a Universidade de Compostela, a Universidade de Valladolid, na Espanha, a Universidade de Coimbra, em Portugal, a Igreja Católica Apostólica Romana. A instituição que mais caridade fez em toda a história da humanidade foi a Igreja Católica, mas essas coisas não são contadas. Então eu gastei anos debruçado em cima dessas coisas e escrevi esse livro, uma história que não é contada, para que você, jovem católico, conheça as maravilhas da igreja, ame a igreja e defenda a igreja, mas com convicção, porque a gente só tem um jeito de destruir a mentira do demônio, é com a verdade do Espírito Santo. São duas coisas que brigam no mundo, a mentira do demônio com a verdade do Espírito Santo. Nós temos que conhecer a verdade do Espírito Santo para combater a mentira do mal. Muito bem, eu tenho 3 perguntas aqui da plateia, eu vou responder rapidamente. A primeira pergunta é a seguinte: pode um ministro da Eucaristia fazer o lava-pés na quinta-feira santa? Não, o lava-pés tem que ser feito pelo padre ou pelo celebrante. Por quê? Porque o lava-pés é o Cristo quem lavou os pés dos discípulos. E quem é que faz o papel do Cristo na missa? É o padre. O ministro da Eucaristia ele não faz o papel do padre, né? Porque algumas pessoas no momento do repouso do Espírito gritam. Bom, aí pode ser um problema até emocional, não sei, né? O repouso do Espírito é algo delicado. Às vezes ele é real e às vezes não é real. Às vezes é uma coisa mais emotiva da pessoa, tal. Por isso que inclusive a CNBB, no documento 53, pede para não se fazer o repouso do Espírito, não se promover. Se acontecer, aconteceu. Pode estar passando com o ostensório, alguém repousa no Espírito sozinho. O que os bispos pediram? Para não fazer, não chegar, eu vou rezar para você repousar no Espírito. Isso o CNBB pediu para não fazer. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por sugestão, ela cai e tal, e às vezes não é dom mesmo. A gente não pode brincar com o dom de Deus. Se é um dom autêntico, o repouso do Espírito existe? Existe. Mas não pode ser falsificado. E às vezes, a sugestão de massa faz muita gente cair, quando na verdade não é bem a ação do Espírito Santo. Se é a ação do Espírito Santo, amém. O Espírito está agindo, está curando, está libertando. Mas não se pode forçar a barra. É isso que, sabe, as coisas de Deus, a gente tem que ter respeito com as coisas de Deus. Qual o peso que o sonho traz no nosso dia a dia, porque eu tenho sonhado com muitas coisas ruins? Gente, é muito difícil examinar o sonho. Os psicólogos, psicanalistas, normalmente a gente sonha aquilo que está acontecendo com a vida da gente. Porque o que é o sonho? O sonho é algo que sai lá de dentro de você. É porque entrou dentro de você. Por um trauma que você sofreu, por uma notícia ruim que você recebeu, né? E o santo, como é que as coisas entram em nós? Pelos sentidos, pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, pelo nariz e pelo tato. São as janelas da alma, os santos dizem. Então essas coisas vão acumulando no nosso inconsciente. Chega à noite, você relaxa, abre as tampas do inconsciente e vem coisas para o consciente. Mas normalmente são coisas que... Por isso que os psicólogos, quando fazem tratamento de uma pessoa, pedem para ela, sonhou, acordou, escreve o sonho. Porque o psicólogo vai analisar. Através dos seus pesadelos, ele vai tentar chegar lá onde você pode ter alguma ferida psicológica. Agora, Deus pode usar o sonho, não é? Dom Bosco teve mais de 50 sonhos proféticos que se realizaram. São José, né? Deus conduziu São José pelo sonho. Apareceu pelo sonho. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado com muito cuidado, né? Muito bem, agora vamos ver as perguntas aqui que chegaram por e-mail. Primeiro bloco foram perguntas que chegaram pelo Facebook ou por telefone. Marlene, Salvador, na Bahia. A pessoa que foi casada na igreja e ficou viúvo, pode ter um novo relacionamento e casar na igreja novamente? Pode, tranquilamente. O viúvo é uma pessoa solteira. Por quê? Porque a igreja ensina que a única coisa que extingue um casamento válido é a morte. A morte extingue, acabou. Pode tirar a aliança. Eu não tirei minha aliança, sabe por quê? Um dia eu tirei a aliança, quando minha esposa morreu,
Aí alguém escreve para mim, o senhor é sem vergonha, o senhor já tirou a aliança, o senhor está querendo casar de novo? Aí voltei a botar a aliança, para não dar escândalo, né? Já faz 6 anos que a coitadinha morreu, não tive nenhuma namorada, nem quero ter, né? Mas tem gente que faz mau juízo da gente a tudo, né? Pode casar, São Paulo fala claro aqui, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Morreu, não está mais ligado. O vínculo matrimonial só se corta com a morte. Mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, na igreja, receber o sacramento do matrimônio. Não pode só juntar, tem que casar na igreja, ok? Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está, ou seja, sem casar. E creio que também eu tenho o Espírito de Deus. Por isso que eu não quero casar. São Paulo diz que é melhor ficar sozinho. Está escrito. Eu prefiro que fique sozinho. Sabe, mulher você tem que levar no shopping, tem que levar no restaurante, cabeleireiro, o que mais? Roupa nova. Eu falava para a esposa assim, fui convidado para uma festa, vamos? Não tem roupa. Nunca tem roupa. É coisa de mulher, a gente homem entende, né? Vamos lá. Sou casada no civil, sou batizada, fiz a primeira comunhão e fui crismada, né? Mas meu esposo não. Podemos nos casar? Bom, eu não sei aqui o que o esposo não teve. A única coisa que a igreja exige para 2 cristãos se casarem é que sejam batizados. Não é obrigado a ser crismado, nem outras coisas. É bom que seja. Mas a exigência mínima é que sejam batizados. Se os 2 são batizados, não tem impedimento, pode casar. Ok? Vamos lá. Também não quer se identificar. Deus pode agir no coração de uma pessoa, mesmo que essa pessoa tenha uma opinião negativa em relação a um determinado assunto. Gente, Deus é Deus, e é muito difícil a gente saber como é que Deus pode agir. Olha, Papa Paulo VI um dia disse o seguinte, Deus às vezes fala até pela boca dos ateus. Às vezes Deus fala até pela boca do demônio. Quer ver uma prova? O grande Santo Antão foi o primeiro monge que foi para o deserto, no Egito, lá por volta do ano 200 e pouco, né? E o demônio tentava Santo Antão de tudo que era jeito. Um dia o demônio falou para ele assim, Antão, você está ficando vaidoso, porque você é o monge mais antigo da igreja. Ele falou, rapaz, não é que você é o pai da mentira, mas agora você falou uma verdade. Eu estou ficando meio vaidoso, eu tenho que tomar cuidado. Da boca do demônio, Santo Antão. Está escrito no livro que foi escrito por ele, por Santo Atanásio, que era contemporâneo dele. Então, gente, é muito difícil dizer, sabe, eu fico impressionado com uma coisa. Vocês conhecem a história do povo judeu, né? Vocês sabem que o povo judeu foi levado para o exílio da Babilônia, mais ou menos por volta do ano 600, né? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou o povo judeu cativo para a Babilônia e ficaram 70 anos no exílio. Mas que coisa interessante, um rei persa, Ciro, venceu os babilônios e libertou o povo judeu. E ainda autorizou que esse povo voltasse e reconstruísse Jerusalém, um rei pagão. No entanto, favoreceu o povo de Deus para voltar para casa, reconstruir Jerusalém. Quer dizer, Deus tocou o coração de um rei pagão, rei Ciro. E depois os sucessores dele também, Xerxes, Artaxerxes, continuaram ajudando os judeus. Quer dizer, Deus sabe usar até o demônio. Aliás, os santos dizem, quando Deus permite que o demônio nos tente, é porque a tentação, quando a gente vence, nos fortalece. Então é difícil responder essa pergunta. Renata Félix, qual a orientação da igreja para um casal casado no religioso, que deseja evitar temporariamente os filhos? A igreja recomenda o método Billings, o método natural, ok? Aí fala assim,
A pergunta se você podia usar preservativo ou não, contraceptivo. A igreja não recomenda usar, não. A igreja é contra usar pílula, DIUs, etc. E aí é preciso dizer, sabe, gente, pílula anticoncepcional faz mal para a mulher. E não é a igreja que fala isso, não, hein? Na internet está cheio aí de, médico dizendo que pílula anticoncepcional tem efeito colateral. Então, nada melhor que o método natural. Vamos lá? Cristiane Conchas, os animais também vão para o céu, porque se pedimos a proteção deles para São Francisco, acredito que eles sejam seres divinos? Não, Cristiane. Olha, o animal, gente, não tem alma. Não tem alma. O ser humano tem alma, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente morre, a nossa alma vai para Deus, já expliquei aqui, para o julgamento. O animal, ele morreu, acaba tudo. Ele não tem alma. Por isso que a gente pode comer os animais. E eu quero ler aqui, para ninguém pensar que eu possa estar inventando alguma coisa. O catecismo fala dos animais, bem claro. Aqui, olha, no parágrafo 2417, deixa eu abrir aqui. Está aqui, diz assim: Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, ou seja, Deus confiou os animais ao homem. Portanto, portanto legítimo serviço dos animais para a alimentação e a confecção de vestes. Tudo que é tipo de couro, né? É usado do couro dos animais, né? Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar as vidas humanas. Então, o catecismo deixa claro, né? A igreja doutrineira, o animal não tem alma. Então, o animal morreu, acaba tudo. Ele não tem alma que vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, não tem. É como uma planta também. Morreu, acabou. Gilberto Lemos, quem não é batizado, significa que não tem o Espírito Santo de Deus? Gilberto, vamos colocar a resposta de um outro jeito. Porque Deus não abandona ninguém. Todo mundo é filho de Deus por natureza. Porque todos nós somos filhos de Deus. Agora, em termos sobrenaturais, o que aconteceu? Quando o homem pecou no paraíso, a humanidade se separou de Deus, foi expulso do paraíso. Está lá no Gênesis. Deus colocou os querubins na porta do paraíso para não deixar o homem voltar. Significa o quê? O homem ficou no pecado, então ele perdeu a comunhão com Deus. O homem volta para Deus como filho de Deus pelo batismo. Aí passa a ser membro da igreja, corpo de Cristo, de novo herdeiro do céu. Então é isso que o batismo faz. Cancela o pecado original, ou seja, cancela vamos dizer, esse afastamento, traz de volta o que isso foi lá buscar, né? Quando a gente é batizado, a gente participa da morte e ressurreição de Cristo, morre para o pecado e renasce para Deus. Esse é o sentido. Isso é importante entender, né? Filho de Deus pela graça, agora você é filho de Deus pela graça, não só pela natureza, né? E herdeiro do céu e membro de Cristo. Ludmila, a diferença entre a água benta e a água exorcizada e como se usar o sal exorcizado? Gente, água benta afasta o demônio. A água exorcizada é uma água benta de maneira assim mais intensa ainda, mais especial. Mas a água benta comum é suficiente. Santa Teresa d'Ávila conta um fato dela, que ela estava rezando e o demônio tentando, né? Ela fez o sinal da cruz várias vezes e ele não foi embora. Pegou a água benta e, sumiu. Então, a água benta já é suficiente para, vamos dizer assim, um exorcismo pequeno, não é o exorcismo do rito, né? Mas há uma oração ainda assim mais específica de exorcismo. O sal bento tem a mesma finalidade, né? O sal bento pode ser ingerido em pequena quantidade, né? Pode ser colocado na comida em pequena quantidade. Como a água pode ser bebida também, água benta, né? Franciele
Araújo, de Sergipe. O que diz a Igreja Católica sobre a doação de órgãos quando alguém morre? Pode doar. O catecismo fala claro, né? O catecismo diz aqui bem claro, não sei se eu tenho marcado aqui, eu tenho uma colinha aqui no fundo do catecismo que me dá umas dicas quando eu preciso. Não pensa que eu guardo tudo de cabeça, não. Mas está aqui, ó, 2.296, 2296. Está aqui. A gente pode fazer doação do órgão. Olha, eu mesmo recebi 4 córneas, que eu fiz 4 transplantes de córneas. Chegou um dia que eu não enxergava mais. Perdi quase completamente a visão, depois de usar 10 anos de lente de contato. Aí, há 20, 30 anos atrás, fiz uma cirurgia aqui, tive que fazer de novo que eu perdi, depois eu fiz aqui, de novo que eu perdi. Hoje eu tenho 80% de visão com óculos, porque alguém doou córnea para mim. Eu rezo por essas pessoas. Não sei quem é, não me disseram, mas eu rezo pela alma delas. Pessoas que morreram. Então, pode doar tudo. Você só não pode doar um órgão que você precisa receber. Eu, por exemplo, não posso doar minhas córneas para ninguém, porque não tem condição de reaproveitá-las. Ok? Mas tudo que tiver em bom estado, né, pode ser doado. E é uma caridade. Agora, não pode ser negociado. Você sabe que nós temos 2 rins, você vive com um rim só. Então vou vender um. Não. Tem gente que põe anúncio em jornal. Eu já vendo um rim, portanto. É o desespero, às vezes, da vida, entendeu? Isso não pode fazer. Não pode negociar com essas coisas, mas pode doar. Fátima de Oliveira, as mensagens de Medjugorje são aceitas pelo Papa? Não sei, o Papa nunca falou. O Papa criou uma comissão agora para analisar todo o fenômeno de Medjugorje, que é um fenômeno muito já... Olha, começou em 81, até quase 40 anos de aparições. A primeira notícia da comissão foi boa. A notícia autorizou, a comissão do Papa reconheceu o seguinte, que os sinais são positivos. Não deu ainda um veredito final de que todas as mensagens são verdadeiras, mas já deu uma palavra positiva sobre Medjugorje. Então temos que aguardar mais um pouco ainda para a gente saber o que a igreja vai dizer. Olha, eu estive em Medjugorje 3 vezes. Eu vi sinais ali muito positivos. Saí dali impressionado com tantas conversões, sinais, curas, entende? Eu, pessoalmente, acredito nas aparições de Medjugorje. Mas, claro, espero a palavra da igreja. Ok? Muito bem, gente, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a vocês que vieram aqui. Participem com gosto do PHN. Não se esqueçam aí desta... promoção da Canção Nova de São Bento, tem o texto, que é também uma pulseirinha, tem aqui o devocionário, tem aqui o CD, né, de orações, tem aqui o caderno, tem aqui também a cruz com a medalhinha de São Bento, aqui atrás, ó, né, para usar na mesa, tá? E fora dessa promoção, tem também a vida de São Bento, que quem quiser pode conhecer aí. Muito obrigado. E voltaremos, se Deus quiser, quarta-feira que vem. Um grande abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.